Você ousa crer? Que o evangelho é assim, meu irmão. A Bíblia diz, né? De novo Paulo escrevendo, ele diz que o evangelho é loucura para o mundo. Diz que é a palavra da cruz, porque o evangelho é a palavra da cruz. O evangelho fala de Jesus que morreu na cruz para nos salvar. Para os gentios, que ele está falando de gentios, o mundo que não conhece nem o judaísmo, nem a fé judaica, muito menos a fé em Deus, a fé em Cristo, para o mundo é loucura. Naquele tempo eram os gregos, que eram os sábios, né? E os judeus que buscavam um sinal. Então ele diz, é loucura para os gentios e escândalo para os judeus, porque para o judeu o homem na cruz era o homem que estava na cruz, qualquer pessoa que fosse crucificado era a pessoa da pior espécie. Então para um é loucura, para outro escândalo, mas para nós que cremos é poder de Deus. Então o evangelho é poder de Deus para salvar. Então veja só, mas é por aí que nós temos que perceber que o evangelho, para que nós alcancemos as promessas, nós precisamos crer e agir. Crer e ir para cima, como Davi foi para cima do gigante. Davi cria que ele que era o maior, não era o gigante. Todo mundo olhava para o que estava patente, o aparente. O gigante, está lá o Golias enorme, 2 metros e tanto, e está lá um rapazinho de 1,55 m, inexperiente na guerra, no máximo usava lá vamos chamar de estilingue, né, uma funda. Eu sei que não é um estilingue, é só brincando, mas é para você entender. Então o que acontece? Mas Davi havia sido ungido por Samuel, ele cria que a bênção estava com ele. E no mundo espiritual ele enxergava que o gigante era ele. Ele disse, quem é esse incircunciso que vem afrontar o exército do Deus vivo? O povo que ele disse que era o exército do Deus vivo. O povo que estava com medo. Mas ele estava falando pela fé. Então, nós podemos ver isso ao longo da Bíblia. Nós temos a palavra aqui, que está lá no primeiro livro dos Reis, no capítulo 17, que fala de Elias. O que eu acho interessante, lá no capítulo 17, verso 9, a Bíblia diz que Deus falou para Elias, disse, olha, você vai até Serepta, a tradução vai dizer Sarepta de Sidom, e ali eu ordenei a mulher viúva que te sustente. Antes disso, Elias tinha fugindo de Jezabel, ele tinha ficado no riacho, vinha um corvo lhe trazer alimento e ele bebia do riacho, que estava ali na sua frente. Aí o riacho secou e o corvo foi embora. Então ele passa, veja só, ele passa por alguns estágios. Ele passa por esse estágio de Deus prover para ele de uma forma extraordinária através de um pássaro e de um riacho. Depois ele vai para a viúva. Tudo dificuldade. Ele tinha que crer que um pássaro viria todas as tardes trazer comida para ele. E que onde ele deveria beber é daquela água ali. Então veja só que coisa. O segundo ponto é que veio a viúva quando ele diz assim, olha só que coisa. Quando Deus fala para ele que ordenei a viúva que vai te sustentar, Quando ele chega lá, ele disse à mulher, me dê um copo d'água, que era produto difícil, água, me dê água. Ela vai buscar, aí ele diz para ela, agora me traga um pão. E ela diz, eu só tenho um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite, você sabe da história, vou comer, vou esperar a morte. Ele disse, não. Olha só que coisa. Elias, ele podia olhar muito bem e dizer, mas que contrassenso, isso aí está errado, porque Deus disse que a mulher vai me sustentar, e eu chego aqui, a mulher não tem nem para ela. Mas aí ele já discernia as coisas de Deus, tinha visão de Deus, ele disse, não, vou dar uma palavra para essa mulher. Olha, faz para mim, faz primeiro para mim, porque Deus vai abençoar você, não vai faltar farinha, não vai faltar azeite, até que chova na terra. Então ele ficou, veja só que coisa, ela veio e deu para ele, fez para Deus, que Elias ali está representando a obra de Deus, fez para Deus, Deus abençoou até o dia que choveu. Então veja, ele passa Elias pela prova do riacho, e o pássaro trazendo comida para ele, depois ele vai para a viúva, né? E depois ele vem para a abundância, que é quando chove. Meu irmão, se você está passando por um momento difícil, saiba, continue crendo, ouse crer, ouse honrar a Deus e a sua obra, porque Deus vai abençoar você, ainda que você passe lá pelo riacho
do Elias, você passe pelo mesmo riacho do Elias, que depois você seja sustentado por uma viúva e traga bênção para ela, né? Virá o tempo da chuva, virá o tempo da abundância, porque o mesmo Deus de Elias, o mesmo Deus de Eliseu, é o teu Deus. Que Deus te abençoe.